Opa! Estamos ao vivo. Estou a uma distância aqui. Maravilha. Estamos ao vivo. Muito bem, muito bem. Antes de a gente começar, queria dizer que estou muito feliz, pois adquiri um ring light. Pois é, já estava há algum tempo aí pensando em realizar o sonho do ring light próprio e foi o que aconteceu hoje. Sexta-feira, que é o dia de realizar o sonho do ring light próprio. Legal que esse aqui vem com 3 adaptadores aqui, então 2 para celular e 1 para colocar a câmera DSLR. Então fica aí a dica, se alguém quiser depois o link, eu comprei no Mercado Livre, para quem é de Curitiba, é uma loja aqui de Curitiba, e passo para vocês depois a referência, beleza? Então as pessoas estão chegando, vamos fazer um aquecimentozinho enquanto a galera vem chegando, então não sei, vocês querem, vou ficar falando um pouquinho deste ring light maravilhoso que tem 2 temperaturas de LED dimerizáveis, olha que maravilha. E ele tem uma fonte, vai na tomada, é bem maravilhoso, então a partir de hoje essas lives têm um pouco mais de requinte, né? Não é aquele tripé que caiu, o tripé não vai mais cair, porque agora é um tripé de verdade, tá? Antes era um tripézinho improvisado, agora a gente tá com um tripé decente, tá? Então esperem conteúdos mais legais aqui pelo Instagram, com alguns conteúdos diferentes também lá no YouTube que eu vou postar. Aliás, uma coisa, eu tô colocando todas essas lives aqui a partir desde a primeira, né? Essa é a segunda live que eu tô fazendo, né? Nosso bate-papo aí de marketing digital. Vou colocar todas no meu canal do YouTube. Então é só chegar lá, Luísa BWK no YouTube, que você já acha bem facinho. Então é mais ou menos por aí. Então, a partir de agora, esses conteúdos vão ter uma pegada mais legal por causa do maravilhoso ring light que vocês podem ver pelos meus óculos aqui, tá? Então, tô tentando encontrar alguma posição que não tenha esse reflexo, né, tão bizarro, então talvez eu tenha que ficar mais ou menos assim, com essa cara de dor de cabeça, mas enfim. Bom, gente, eu sei que por enquanto estamos com a Elaine aí. Oi, Elaine, tudo bom? Manda pergunta, viu? Porque essas lives, elas são... A ideia dessas lives, galera, é que a gente consiga fazer esse bate-papo, né? Algumas vezes na semana aí, eu quero pelo menos aí 1 ou 2 vezes na semana, conforme a semana, né? Idealmente 2, mas vamos ver como é que a coisa flui. A ideia é fazer esses bate-papos pra gente trocar ideias, vocês tirarem dúvidas, enfim, pra gente bater um papo legal aí sobre marketing digital. Eu recebi algumas perguntinhas aí desde a nossa última live, então vai ser um negócio bacana aqui, com a participação especial da Toff, a minha gatinha que tá chegando aqui. Eu só não pego pra mostrar porque ela é terrível, ela é o capeta, né? Mas ela tá aqui, vai participar com miados, ela pode responder perguntas também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra Toff, ela tá disponível também, tá? Bom, acho que dá pra ir tocando o barco enquanto o pessoal vem chegando, tá? Qualquer coisa depois, esse vídeo vai ficar disponível lá no link da bio, tá? Então, pra quem chegar depois, não tem problema, né? Que a gente eu vou deixar isso aí depois lá no Linktree, lá que tá na bio, e aí você pode ir direto pro canal do YouTube e assistir aí o vídeo na íntegra por lá, beleza? Opa, legal, Elaine. Métricas para conteúdo no meio digital. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Acho que, bom, vamos priorizar a Elaine que tá aqui na live, já vou respondendo agora, tá? Eu anotei as dúvidas da galera que estavam ali na sequência, mas acho que vamos seguindo assim. Então, Elaine, uma coisa que é importante pra gente pensar sobre métricas relacionadas a conteúdo é pensar qual é o objetivo do conteúdo que você está determinando, sabe? Então, todo conteúdo ele tem um objetivo estratégico, né? Se você não tem isso, você está publicando de graça aí nos teus canais. Então, é importante considerar qual é o objetivo do teu conteúdo. E aí fica muito mais fácil você entender qual conjunto de métricas você vai observar para esse teu conteúdo. Mas, assim, pensando de uma forma bem neutra, tá? Meio que one size fits all, tipo um tamanho para todo mundo. As métricas que a gente vai observar para produção de conteúdo, né, e acompanhamento de conteúdo em meios digitais, basicamente estão relacionadas a 2 coisas: ao quanto esse conteúdo foi, né, quantas pessoas ele atingiu, quantas pessoas
fizeram alguma coisa a respeito dele, ou seja, quantas pessoas se engajaram, né, com esse teu conteúdo. Então, não necessariamente esse engajamento precisa vir de uma rede social, mas a gente precisa entender qual é o comportamento desejado que a gente tem para esse conteúdo. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho lá um artigo no meu blog, certo? Então, métricas que eu vou observar nesse artigo. Então, quantas page views eu tive, qual foi o tempo, né, a permanência média das pessoas nessa página, né? Então, esses são indicadores que vão me dizer se as pessoas estão acessando em primeiro lugar, se eu estou conseguindo gerar tráfego, né? E num segundo momento, né, eu vou começar a ver se as pessoas estão ficando, né, a retenção desse meu conteúdo. Então, eu vou ver se é um artigo de blog, quantos minutos as pessoas ficaram ali, quanto as pessoas deveriam ter ficado, isso também é importante a gente analisar. Então, se é um artigo super comprido, cheio de informação, que você levou um tempão ali produzindo, e o cara vai lá, fica 1 minuto, pô, ele não leu, né? Então, aí a gente precisa começar a observar que, aí vamos supor que esse é um artigo que a pessoa deveria levar pelo menos, sei lá, 3 minutos a 5 minutos lendo. Então, esse é o teu indicador, né? Então, aí você vai começar a contabilizar quantas pessoas ficaram nesse período, certo? Então, então eu falei sobre page views, falei sobre o tempo. Outra coisa que a gente vai observar também quando a gente fala sobre métricas envolvendo conteúdo, né, é se as pessoas comentam, se as pessoas estão passando esse teu conteúdo para frente, né? O que eu quero dizer com passando para frente? Enviar para amigos, né? Fazer essa recomendação, marcar amigos no comentário. Aí sim eu tô falando de redes sociais. Estou acenando para todo mundo que tá entrando. Oi, pessoas. Então a gente vai começar a olhar para esses indicadores mais precisamente, certo? Então, falando só pra gente recapitular para quem chegou agora, a Elaine, que foi a primeira a chegar, ela fez uma pergunta muito legal sobre quais métricas observar quando a gente está falando sobre produção de conteúdo. Então, essa produção de conteúdo, recapitulando, a gente vai entender 2 universos, né? Então, enquanto as pessoas esse conteúdo está chegando, o potencial de atração e geração de tráfego, tá? E no segundo momento, a gente vai olhar os efeitos desse conteúdo, né? O engajamento das pessoas. Então, a gente vai ter lá o engajamento em forma de tempo, em forma de comentário, em forma de curtidas, likes, recomendações e assim por diante. Beleza? Te ajudei, Elaine? Deixa eu ver que mais que você perguntou ali. O que eu acho indispensável, né? Então, basicamente, se a gente for traduzir em termos de Google Analytics, page views, bounce rate, tempo médio na página, tá? Em termos de Google Analytics. Depois o resto é rede social e aí já fica mais fácil da gente enxergar o resultado. Se a gente está falando de conteúdos que foram pensados para gerar leads, aí sim você tem um indicador bem fácil, né? Quantos leads esse conteúdo gerou. Então, o que é um lead, né? Que eu sei que tem gente que está começando aí agora nessa vida, então é legal a gente, né, explicar esses termos. O lead é todo mundo que está interessado naquilo que você vende, né? São seus prováveis clientes em potencial que você pode desenvolver. Então, são aqueles caras que preenchem o teu formulário, são aqueles caras que deixam um contato para você retomar a conversa e assim por diante, tá? Então, sempre prestar atenção em qual é o objetivo do teu conteúdo. Se é gerar tráfego, beleza, você vai olhar para aquele conjunto de métricas que eu falei. Se o teu objetivo é gerar leads, então a gente vai olhar para quantos leads ele está gerando, beleza? Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho maravilhoso, mas é a Toff se divertindo com a caixa do ring light, tá? Então, como é uma live no meio do feriadão, deixa o gato ser feliz, tá? Aliás, como é que tá o feriadão de vocês? Conta aí. Né? Eu trabalhei no feriadão. E vocês, tá? Vamos lá. Seguindo o nosso roteirinho de perguntas que a galera mandou aí ao longo da semana, a Amanda tinha perguntado, né, por onde começar, né? Que ela tem uma ideia de um produto digital, aí um produto novo, um aplicativo, enfim. Por onde começar? Né? Cara, bom, a primeira parte é entender, né, qual é a proposta de valor, o que você está agregando, qual que é o diferencial, porque sem isso a gente não consegue montar uma estratégia do que fazer com o nosso produto. Então você tem que entender, primeira coisa, o que o seu produto faz e para quem ele faz, né? São 2 coisas que andam aí juntas, não existe produto que atenda a todo mundo, certo? Então se você atende todo mundo, você atende ninguém.
Então é bem importante a gente dizer isso. Até a Coca-Cola, que supostamente vende pra todo mundo, eu tô falando só do refrigerante, não a mãe de todos aí, Coca-Cola, que tem Del Valle, etc. Tô falando só do refri, Coca-Cola, água preta com açúcar, só isso. Nem eles vendem pra todo mundo, porque tem a galera que não bebe Coca-Cola, que não gosta de refrigerante, que tá aí maneirando no açúcar, etc. Né, nos adoçantes e por aí vai. Então, nem Coca-Cola, que é Coca-Cola, vende pra todo mundo. Então é importante analisar esse fator, certo? Então, a primeira coisa que eu tava falando, entendendo para quem eu vendo, o que eu faço, qual é o benefício que eu agrego. Sabendo dessas coisas, a gente já começa a montar uma estratégia de quais são os canais que fazem mais sentido pra gente conversar com as pessoas. Porque uma vez que eu sei quem é o cara que eu tô querendo ajudar com esse meu produto, fica mais fácil estabelecer, né, essas conexões. Então, onde ele tá, o que eu posso fazer para ajudar esse cara, qual é o formato que ele consome, com qual frequência e por aí vai, tá? Então, eu diria assim que por onde começar é uma pergunta bem complicada, porque tem várias frentes, mas basicamente são essas duas coisas, né? Então entenda qual é o benefício que você agrega e quem é o teu cliente, onde ele tá, qual é a linguagem, que aí a coisa fica mais fácil, tá? Na hora de você rodar anúncios e etc., fica bem mais simples. Uma dica, entrevistem pessoas. Ah, mas eu não gosto de fazer pesquisa. Cara, então você tá no ramo errado, tá? Porque a nossa vida, enquanto produtores de conteúdo, pessoas que trabalham com marketing, etc., a nossa vida é conversar com pessoas. Se você não gosta de pessoas, foi mal, você tá no ramo errado, tá? Você não precisa gostar de todo mundo, ninguém gosta de todo mundo, eu não gosto de todo mundo. Mas a questão é que a gente precisa ter o mínimo aí de habilidades sociais e conversar com as pessoas. Então a questão, ó, a Toff acabou de passar por aqui, não sei se vocês viram um rabinho, esse é o rabinho da Toff. Se ela vier no colo eu mostro aqui pra vocês. Voltando. Então a gente vai ter essa questão de entender, olha, eu preciso conversar com o meu cliente. Se você não faz entrevistas para montar o teu estudo de personas, cara, desculpa, vai estar furado. Você vai construir toda a tua estratégia em cima de achismo. Ah, mas então com quantas pessoas que eu preciso conversar? Beleza. Então aí a gente tem um novo desafio. Depende, a resposta é sempre um depende, né? Mas enfim, vamos tentar fechar um pouco essa história do depende. Depende do quê? Depende de como que é o teu produto, quais são os possíveis papéis de uso que a gente tem aí no teu produto. Então, vamos pensar, esse maravilhoso ring light que eu estou usando aqui. Esse ring light, para quem ele é feito? Então, nas pesquisas que eu fiz lá no Mercado Livre, a galera usa muito o discurso de venda desse ring light para quem é youtuber, para quem vai trabalhar com maquiagem, salão de beleza, cabeleireiros, etc., para fazer as fotos no final. Tem também uma comunicação desse mesmo produto para dentistas. Então, olha só, o cara que vende esse material, esse equipamento, ele tá vendendo então para 3 grupos de pessoas, como eu falei aqui. Então, ele tá vendendo para como eu falei, para cabeleireiros, maquiadores, youtubers, influencers, ele tá vendendo pra galera, os dentistas, ele pode vender para quem faz vídeos de receita, gastronomia, etc, porque ele é articulado, ele dobra 90 graus, então se eu quiser fazer aqueles vídeos tipo as receitas do BuzzFeed, sabe? Dá pra fazer isso com ele, então você dobra 90 graus, grava ali de cima a sua panelinha e beleza. Então, esse produto, ele tem 3 formas de ser comunicado para 3 públicos diferentes e cada um vai ter suas necessidades mais específicas. Então, sabendo essas coisas, você consegue conversar melhor com esse teu público. Então, o primeiro passo para começar a entender isso, porque isso vai te ajudar muito na hora de você definir quais são os teus ganchos de anúncio, ou seja, qual é o assunto que você vai puxar com o teu público. Esses tempos eu estava ouvindo um podcast muito legal que eu recomendo pra caramba, que é o do pessoal do Digital Marketer, que é o Perpetual Traffic. Se o teu inglês não tá legal, amigo, dá aquela corrida, pega aí o podcast pra dar aquela treinada no listening aí, porque é importante, tá? É um dos principais canais aí que a gente vai ter e realmente, aliás, se alguém me pede uma dica de marketing digital, eu falo, cara, primeiro aprende inglês. Não que não tenha material bom em português, não é isso, mas é que a gente tem mais velocidade pegando coisas de fora. Então, se você tá pensando aí em fazer essa pergunta, já fica aí a resposta, né? Porque a gente tá sempre... Então, sempre puxando essas novidades de fora, a gente consegue atrair essas informações. E lá nesse podcast do Digital Marketer, eu tava vendo se não me engano, era o episódio 205 do podcast. E o que foi legal
é que eles falam justamente sobre como chamar a atenção dessas pessoas, né? Então é uma forma da gente entender, olha, eu preciso ter esse gancho para puxar assunto, senão vai ficar aquela coisa solta e se é para todo mundo, é para ninguém. Então é bem interessante assim que eles estavam falando sobre um caso, é que uma dos apresentadores lá, que é a Molly Pittman, também é uma guria que manda super bem, se você tá afim de aprender Facebook Ads, ela é uma das pessoas que mais tem material massa sobre o assunto, ela e o John Loomer são fontes bem importantes que eu acompanho. E aí ela tava contando de um cliente dela chamado Panda Planner, que é um desses plannerzinhos aí, dessas agendas para você se organizar na vida, que eu nunca consegui levar adiante, porque eu vou no meu método Bumba Meu Boi, né? Então ela perdão. Então ela entendeu que, olha, se ela ficasse falando só do produto, ele tem campos para você anotar, não sei o que, ela tá descrevendo o produto e não o benefício. Então é uma questão muito importante para você também entender, olha, você fala sobre o benefício, o valor que você agrega pro cara. Então esse é um ponto bem delicado, e aí ela começou a mapear para quem, né, que ela tá agregando esse benefício, né, quem que tá levando essa vantagem nessa história toda. Daí ela foi descobrir, fazendo essa entrevista, por isso que voltando, fazendo o link ali, né, ela foi fazer uma entrevista com os clientes que tinham comprado há pouco tempo e com tickets mais altos, né, que recorrência e frequência, né, desses clientes. E ela viu que eram mães, né, então ela tinha dois perfis muito claros, eram mães de crianças pequenas e empreendedores. Então são pessoas que têm um nível de estresse aí ligeiramente alto, vamos colocar dessa forma, né, acima da média das pessoas, tá? Eu não sei exatamente como que é lidar com crianças pequenas, mas ser empreendedor não é fácil. Então, mãe empreendedora, então eu imagino que deve ser louco. Se você é mãe empreendedora, um salve pra você, beleza? Então ela começou a entender as dores dessas pessoas e se comunicar diretamente com esse público. E isso cria uma empatia muito forte, e é essa empatia que a gente precisa procurar, principalmente no começo. Tá? Então, se você fala só dos benefícios, né, das características do teu produto, do tipo, se ela fosse falar só das características, seria aquela coisa, é capa dura, fecha como se fosse um fichário, sei lá, tem folhas grossinhas, alguma coisa assim, sabe? Aí você pensa, beleza, é legal, mas como que isso me ajuda na minha rotina? Então, é isso que a gente precisa fazer, é sair um pouco desse foco do, não, eu quero falar sobre o meu produto, eu quero falar sobre bater nessa tecla, sabe? E isso pouco interessa para as pessoas, interessa o que ele faz, que valor ele agrega. Então, por favor, se você está no começo, já vai pautando toda a tua comunicação a partir daí. Não adianta a gente falar sobre canais nesse momento sem que você tenha essa leitura prévia de qual é o valor que você agrega e o que as pessoas querem de você. Esse é o ponto principal, tá? Daí, seguindo um pouco nessa linha, né, veio uma pergunta do Alisson, que ele tinha perguntado sobre como precificar serviços de marketing digital. Cara, tá aí uma pergunta que é mais avançada, eu diria, porque a gente tem, assim, duas formas, basicamente. Uma que todo mundo faz porque é como o cliente está acostumado, e uma que deveria ser e o cliente não está acostumado, tá? Abrir bem o jogo, assim. Então, vamos começar pela forma 1, né? Uma vez que você aprendeu tudo bonitinho e tal, como é que você precifica, tá? Então, a primeira forma, que é a mais simples, que todo mundo entende, é o formato hora-tarefa, hora-homem aí, como você queira chamar, tá? Aliás, deixa eu pegar aqui nessa biblioteca desorganizada, eu prometo que pra próxima live eu vou arrumar melhor, tá? Deixa eu pegar aqui. De novo a prova que eu não estou de pijama, tá? Esse livro aqui, ó, é o Marketing Agency Blueprint, de um cara chamado Paul Roetzer, tá? Esse livro aqui, o Paul Roetzer, ele fala basicamente como que a gente organiza a estrutura de agência, etc. Mas, eu não sou agência, cara, mas você concorre com agências a partir do momento que você passa a prestar serviços nesse estilo. Mas eu quero ser consultoria, tudo bem, mas de certa forma você acaba no mesmo mercado, então vamos dizer que você é um concorrente indireto, tá? Então, desculpa, eu chutei o tripé. Eu tô um pouco acostumando com esse formato. Então, nesse livro aqui, ele vai falar das vantagens e desvantagens de você usar o formato hora, né? E ele apresenta uma outra, que é justamente o que eu falei, que é o que o pessoal não está acostumado, que é o valor que você agrega. E aí a coisa fica um pouco mais complicada do cliente entender, mas a conta não é difícil. O que quer dizer isso? Você vai olhar
o valor que você agrega para o seu cliente, ou seja, com o seu trabalho, quanto dinheiro ele ganhou. E aí você pega e pede um percentual em cima desse resultado. Então são duas maneiras de você precificar, né? Então, só repetindo a pergunta do Alisson, né? Como precificar serviços de marketing digital? Por hora, e aí você vai fazer os seus custos e vai analisar os seus custos e ver o quanto que você está gastando de internet, quanto que custa a sua hora, porque você se qualificou, você estudou sobre isso, então o seu tempo vale dinheiros, tá? Então, aliás, não cobre pouco, porque daí você acaba elevando, né, o mercado, certo? Então todo mundo cresce junto. Se tem um cara que cobra 10 para fazer um texto, desculpa, amigo, você acabou de ferrar o mercado. Se você é essa pessoa, não me conta, só levanta o seu preço, tá? Porque a gente precisa, né, assim, claro, o seu conteúdo tem que ser, seu trabalho tem que ser equivalente ao que você está cobrando, né? Então não preciso nem dizer isso, né? Ninguém vai pagar R$1.000 num artigo ou num e-book que, né, não agrega valor nenhum. Então, o que eu quero dizer é basicamente hora trabalhada, e aí você vai chegar no seu valor hora, de acordo com o cafezinho que você toma, quantos cafés. Putz, se eu for contar por café, eu tô ferrada, mas tudo bem. Mas isso entra na conta também. Outra coisa, o quanto você estudou na vida para isso. Então, quanto mais você estudou na vida, mais cara fica a sua hora. E aí você vai ter o outro modelo, que é o valor que você agrega para o seu cliente. Então, você vai olhar no mês o quanto que você agregou para ele, né, e aí você pede um percentual que seja confortável do resultado que você ofereceu. Isso exige mais comprometimento da sua parte, porque se o cara não tiver resultado, você ganha menos, né? Então é uma forma também mais desafiadora. O que eu recomendo? Se você está começando, se é um formato que você, né, se são clientes mais conservadores, etc., o formato hora ele é o mais aceito, ele é o mais popular. Não tá errado, tá? Eu não tô dizendo que tá errado, porque tem muitos projetos que eu faço nesse formato. Então é interessante você também analisar e ponderar, ver o que cabe melhor para você, tá? Mas basicamente você tem que fazer esse cálculo para entender qual que é a sua hora, qual que é o seu salário ideal, quais são as suas despesas, o que você tá usando de ferramenta e assim por diante, beleza? E aí, também teve outra pergunta da Ana. Oi, Ana, tá aí na live? Manda um oi. A gente teve a pergunta da Ana que ela mandou aqui perguntando sobre aplicativos versus super aplicativos. O que são esses super aplicativos? Acho que é legal contextualizar para todo mundo. Os super aplicativos é tipo, não sei se todo mundo conhece, mas na China tem algo chamado WeChat. WeChat é basicamente uma plataforma que concentra tudo, né? Então você pode... ele começou como se fosse um WhatsApp, né? E aí ele vai somar diversas coisas ali dentro, desde transferência de dinheiros, tem lugares que você consegue pagar, né? Por exemplo, eu vou no mercado, vou pagar minha compra pelo WeChat. Quem usa o PicPay é uma situação mais ou menos parecida. Você tem um QR Code, você escaneia e faz o pagamento por lá. Então, os super apps, eles funcionam fazendo tudo, né? Desde aluguel de patinetes. Então, é como se você tivesse um aplicativo só para condensar todas as coisas que você faz, por exemplo, no Uber, no WhatsApp, no seu Nubank, no seu PicPay e por aí vai, tá? Então é meio que um aplicativo para todos governar aí, para quem curte Senhor dos Anéis. Então, se os super apps vão ganhar dos aplicativos normais, dos apps normais? Olha, eu acho um pouco complicado a gente fazer essa previsão, porque é um comportamento que, ok, beleza, se eu tenho um centro, um ponto de referência só pra ter tudo que eu preciso, óbvio que eu vou nesse lugar. Mas aí eu tenho que entender o quanto que, né, a eficiência desse serviço, se isso está me agregando valor de verdade, ou se um aplicativo específico para isso não é melhor, né, se ele ocupa menos espaço, enfim. Aí a gente tem uma série de questões que precisam ser analisadas pelo próprio usuário, né, que vão fazer a diferença nesse caso. Eu acho um pouco cedo até pra gente fazer essa previsão. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o Rappi poderia ser, o James poderia ser um estilo de um super app. Mas eu não diria ainda que eles são um super app, porque eles ainda estão nesse formato delivery. Por mais que dentro deles você possa fazer várias coisas, né? Então, pedir qualquer coisa, delivery de tudo, né? Então, mas ainda tá meio que na área do delivery. Então, a partir do momento que a gente tem outros tipos de serviços sendo agregados aí dentro desses aplicativos, aí a coisa começa a mudar de figura. Mas hoje, no cenário brasileiro, fica aí um pouco complicado a gente fazer essa previsão, beleza? E aí, gente, manda mais pergunta. Manda aí. Se vocês não mandarem, eu vou começar a falar de aleatoriedades aqui.
Então, mas assim, porque eu tinha preparado um roteirinho aqui, né, só pra vocês entenderem que essa live serve pra gente bater um papo, tirar dúvidas de marketing digital. Pra você que chegou agora, eu já falei sobre métricas de conteúdo, então quais métricas observar pra você saber se o seu conteúdo tá dando certo. Já falei de por onde começar, né, a sua estratégia de marketing digital. Então, só recapitulando, seria alguma coisa não, né? Você precisa começar entendendo qual é o valor que você agrega e para quem você agrega esse valor, né? Então, antes de pensar em canais, verba, montar site, para e pensa nessas duas coisas. Indiquei podcasts bem legais da galera do Digital Marketer, né? Então, que são referências legais que eu acompanho, além de outros, né? Mas enfim, só para citar um. E aí também a Ana trouxe antes disso teve a precificação, questão da precificação que eu tava falando sobre hora versus valor que você agrega pro seu cliente, né? E aí os aplicativos versus super aplicativos. Agora com vocês, manda mais aí, né? Porque eu sei que tem bastante coisa que a gente tem dúvidas, mas na hora de implementar é que é aí que elas aparecem, né? Então, se você está implementando alguma coisa, está rodando algum projeto, aproveita que eu posso tirar algumas dúvidas aí. Até, aliás, esse é um formato parecido do que eu tava fazendo na mentoria. Teve uma galera que participou da minha primeira turma da mentoria aí, que durou 4 meses, foi um teste muito legal. Teste não, né, porque o produto já estava pronto, já estava rodando, mas acho que foi legal, assim, fazer essa interação ao vivo, né, porque todas as vezes que eu fiz alguma coisa online foi gravado. Então essa foi a primeira experiência de fazer encontros semanais ao vivo, então foi muito legal. Tô até estudando fazer uma segunda turma e, aliás, fazendo um pequeno jabá aí, se vocês têm interesse aí numa segunda turma de mentoria, eu tô pensando em focar numa mentoria de produção de conteúdo. Então, se alguém aí tá afim de contar comigo aí por algumas semanas aí ajudando na estratégia de produção de conteúdo, já me manda uma mensagem aí, um direct, que a gente já pode ir trocando uma ideia e eu vou mantendo vocês informados sobre isso. Ainda tá na fase de rascunho, não tenho nada pronto sobre isso, só tô dando um baita spoiler aqui. Então é o tipo da coisa que eu vou avisando vocês aqui pelos stories, pelo Instagram e outros canais aí. Opa, Matheus Berto. Beleza, Matheus? Tranquilo? Pedindo indicação de podcasts. Atualmente está acompanhando alguns sobre desenvolvimento. Pô, cara, legal. Então, falei do Perpetual Traffic, né, do pessoal do Digital Marketer. Tem um que eu gosto bastante, que é brasileiro, que é o pessoal do SMX Play, né, SMXP. E no SMXP a gente tem lá é uma comunidade, né, fundada pelo Estevão, da Estratégica. É bem bacana, eu gosto de acompanhar o conteúdo do podcast deles, que é o SMX Play. Dá uma olhada lá, tem no iTunes, tem no Spotify, gosto bastante. O que mais que a gente tem de podcasts? Gosto muito também do Social Media Examiner. Então, como eu falei pra vocês, eu pego muito conteúdo de fora, né, que eu acho que não quero dizer que aqui no Brasil a gente não tem coisas legais, mas é que tem muita coisa sendo desenvolvida lá fora que a gente ainda não pegou. Da mesma forma que a gente tem coisas aqui no Brasil rolando que, né, nem sempre a balança vai para os dois lados, né? Mas os que eu mais acompanho são, assim, esses 3. E tem também fugiu o nome agora? Caramba. Então, já falei do... Meu Deus. Eu buguei aqui. O Perpetual Traffic, o SMX Play, o Social Media Examiner, tem eu esqueci o nome do cara agora, The Art of Paid Traffic, também para quem se interessa por mídia e etc. A galera discute bastante também assuntos nesse estilo, né? Então são alguns podcasts que eu acompanho aí com uma frequência interessante aí. Tem os podcasts antigos do Seth Godin também, que são legais. Ele tá retomando ainda em algumas plataformas, mas se você for acompanhar o material antigo dele também é muito legal. Aliás, eu posso fazer uma sériezinha dos stories aqui indicando esses outros podcasts da área de marketing digital aí, pra deixar pra vocês a referência, beleza? Eu vou colocar nos stories aí pra vocês irem acompanhando, tá? Vou fazer uma curadoria disso. Aliás,
a respeito disso, já que, né, deixa eu mandar, é minha vez de mandar uma pergunta para vocês, respondam aí. A minha dúvida que eu queria jogar para vocês até é sobre feedbacks de conteúdo que vocês gostariam de saber. O que vocês acham da ideia da gente montar tipo um clube do livro? Né? Nesse clube do livro fazer algumas coisas que nem tipo eu fiz rapidinho aqui de indicar o Paul Roetzer, ou na live que eu fiz na... Que dia que foi? Acho que foi segunda-feira, acho que eu fiz a live, não foi? Algum lance assim. Foi no começo da semana, foi essa semana aí, que eu indiquei esse aqui, o Buyer Persona da Adélia Revela. Então, a ideia de fazer essa brincadeirinha do Clube do Livro é colocar alguma coisa talvez no Close Friends aqui e avaliar as pessoas que vão entrar nesse Close Friends, fazer um conteúdo mais exclusivo pra gente discutir esses livros, a gente, né, a gente ler junto esses livros e capítulo em capítulo discutindo essas coisas. O que vocês acham? Quem curte a ideia? Eu vou depois colocar isso na enquete, mas vocês que estão assistindo vão ver isso aí em primeira mão, estão sabendo disso em primeira mão, que é um tipo de conteúdo que eu acho que pode agregar bastante, porque tem muita gente que vem me perguntar qual livro que eu leio pra isso, qual livro que eu leio pra aquilo. Então acho que é uma coisa que pode ajudar vocês nessa busca por referências e pode ser legal, beleza? Topam? Manda um joia aí se você topa essa ideia do Clube do Livro aí. Já temos 3 joias aí nessa história. Mas beleza, legal, gente. Então eu vou organizar. Se vocês tiverem algum livro que vocês queiram começar a indicar para esse nosso Clube do Livro aí, estamos aceitando sugestões. Isso aqui, ó, na medida do possível, é um canal democrático, menos quando eu decidir as coisas, tá? Daí é uma decisão monocrática, que nem o pessoal do STF fala assim, ó, a decisão é minha e é isso aí. Então tem coisas que às vezes eu tenho que fazer isso, mas é sempre levando em consideração o que vocês têm dado de feedback, tá? Então, opa, o Alisson chegou. Alisson, já respondi sua pergunta, mas retomando, a gente tem 2 formas de precificar, tá? Então depois eu vou colocar o link desse vídeo, eu vou subir ele no YouTube e aí eu coloco pra vocês o link lá na bio, né, pra vocês verem na íntegra o que a gente conversou por aqui, tá legal? Galera, manda mais pergunta aí, porque, né, eu tô falando sem parar aqui, a gente já... Olha, se eu tô falando já faz mais ou menos uns 34 minutos, a gente começou ali por 7h30, né? Tá dando quase meia hora e pouquinho aí, porque comecei 7h30 passada. Então posso, se vocês também tiverem interesse, né, conhecer um pouco mais de questões técnicas, equipamentos, coisas do tipo, também posso falar. Mas assim, tem questões que vão além do equipamento, vão além de ferramenta, tá? Então vou tentar manter no máximo possível esses nossos papos aqui sobre estratégias de marketing digital, como que a gente se prepara, que tipo de recurso a gente precisa ter, que tipo de informação a gente precisa trabalhar. Beleza? Tudo bem, galera? Porque acho que não adianta a gente se cercar de ferramentas, se cercar de coisas, sendo que a gente não entende a função delas dentro do nosso circuito. Então a ideia é fazer com que você consiga produzir muito mais coisas relevantes para o seu público com recursos às vezes mais simples, tá? Então você não precisa ter uma super câmera, você não precisa ter o melhor, microfone do mundo, se o seu conteúdo ainda precisa avançar. Então é o tipo da coisa que a gente tem que se preparar um pouco melhor antes para algumas questões, né? A gente conseguir desenvolver melhor. Então a ideia é falar um pouco mais de como que você organiza, entendendo basicamente, né, voltando naquela pergunta que a Amanda fez lá no início, né, entendendo que ela perguntou por onde começar. Então começando entendendo o nosso público, né, para quem eu tô falando e qual é o valor que eu agrego para essas pessoas. Então esse é meio que a nossa chave. Eu sempre vou bater nessa tecla, mas a gente vai desdobrando isso ao longo do nosso processo. Certo, pessoal? Se não tiver mais perguntas, se vocês forem deixar fácil pra mim hoje, acho que paramos por aí. Beleza? Perguntas, dúvidas? Não? Olha que eu dou uma de ministro da STF aqui, tomo uma decisão monocrática aqui, hein? É isso? Bom, galera, então acho que pra essa sexta de feriadão temos uma audiência razoável aí. Pra quem quiser ir mandando pergunta, se você curte esses espaços aqui da live pra gente trocar ideia, recomende pro seu amigo, faça um jabá aí, recomenda lá, segue aí a Luísa, porque a Luísa é legal, vamos fazer um barulho por aqui,
estamos aí para movimentar esse espaço mesmo e trazer informação sobre marketing digital de verdade, que não é só um bando de gambiarra, né, um monte de ferramenta grudada junto. A gente vai começar a olhar marketing, começar a entender o que é marketing, que não, marketing não é comunicação em primeiro lugar, tá? Marketing é a gente ter uma série de estratégias coordenadas para atingir o nosso público, gerar valor para esse público. Então, eu vou falar sobre ferramentas, claro, mas eu não vou ficar batendo muito nessas coisas que a gente... Desculpa, mas acaba virando coisa de micreiro, certo? Então, nada... enfim, o nosso foco aqui é falar sobre coisas que vão fazer diferença na estratégia de vocês, tá? Então, opa, a Ana deu a ideia de fazer o podcast, isso já tá no papel, eu só tô organizando os assuntos logo, vocês já vão também receber novidades aí do podcast que eu vou começar a fazer, tá? Então, eu já fiz uma tentativa de podcast no ano passado, mas a vida me atropelou e eu não consegui dar continuidade. Mas eu quero trazer, sim, um formato diferente para esse podcast, vai rolar, tá? Porque eu acredito que a gente tem muito espaço para crescer esses assuntos que a gente está tratando aqui no Brasil hoje. E não só importar coisas, mas também trazer muita coisa que a galera daqui tá produzindo e precisa ganhar espaço, ganhar essa projeção, ok? Então, minha gente, fiquem ligados que semanalmente a gente vai ter essas lives, tá? Agora, mais pro mês de julho, eu estou de férias. O professor também adora ter férias, tá? Então a gente fecha as notas e férias, né? Mas férias de professor é o quê? Produzir artigo para publicar em revista científica, continuar nas disciplinas do doutorado, e que mais? E ficar produzindo podcast, fazendo live para continuar falando de trabalho. Então isso é férias de professor, tá? Mas eu vou ter alguns dias mais livres, a gente vai poder trocar ideia com mais flexibilidade aí ao longo desse período de férias das universidades aí, certo? Então, fica aí um abraço pra vocês. Se você curte esse conteúdo, se foi com a minha cara, recomende aí pros seus amigos. Manda seguir aí, @LuisaBWK, Luisa com S, você sabe, você tá aqui no perfil. Então, recomenda pra galera, que eu vou adorar também poder ajudar cada vez mais gente. Então, esse que é o... Assim, se a gente fosse falar de propósito, esse é o propósito. Então ajudar cada vez mais pessoas a falarem sobre as suas ideias, sobre os seus projetos, com a ajuda do marketing digital aí, tá legal? Manda lá pros seus amigos e aí eu vou mantendo vocês atualizados sobre a ideia do Clube do Livro, sobre a ideia do podcast, então eu quero ficar usando esse canal aí pra gente trocar ideia mais pertinho, tá bom? E acho que é isso, galera. Bom final de semana pra vocês, curtam o feriadão aí, ou o que sobrou dele, se você trabalhou que nem eu hoje, o feriado só foi ontem. Então, um abraço, juízo pra vocês e até a próxima live. Um beijo, até, tchau!